Olá, bem-vindos a mais uma palestra aqui na nossa casa Espiritual Luz e Esperança. Hoje nós vamos tratar de um tema que é um pouco controverso e que exige uma abordagem responsável sobre o tema. Ficar sozinhos, antes sozinho do que mal acompanhado, é bom para o nosso espírito ou para a nossa evolução espiritual? Quando tratamos desse tipo de assunto, mesmo sendo numa casa espiritual, a abordagem precisa realmente ser profunda e trazer um pouco também da nossa vida cotidiana. Muitas pessoas que vivem sozinhas por opção e outras por falta de opção, não é? E neste mundo que nós estamos vivendo, material, isso se torna muito complexo. Porque, afinal de contas, é bom ou não é bom ficar sozinho? Bom, primeiro tratando sempre da etimologia da palavra, a palavra sozinho, ela é do nosso português, mas ela foi adaptada, do latim, da palavra só. No latim, solus, que na palavra original significa único, solitário, sem companhia. E trazendo esta palavra, para o nosso meio ocidental, a palavra ela foi reforçada, ou seja, um acidente do português, a palavra ela foi adicionada, no seu diminutivo, talvez de forma proposital, Então, sozinho, quando dizemos que alguém está sozinho, queremos reforçar, queremos isolar essa pessoa ainda mais. É como dizer, afirmar que alguém está completamente só. Mas ficar sozinho nos faz evoluir espiritualmente? Se nós pegarmos exemplos, por exemplo, dos monges, os monges budistas, que todo mundo fala, que é muito bom, eles se isolam nas montanhas, mas eles estão realmente sozinhos? De certa forma, não, porque eles se reúnem em grupos, grupos de estudos, então eles ficam sozinhos, mas em determinados tempos, nas suas meditações, mas eles não vivem sozinhos. Ficar sozinho é egoísmo? É opção ou é condição momentânea? Bom, vamos lá então. Do ponto de vista humano, das relações humanas, cada vez mais pessoas optam por ficar sozinhas. E neste caso, é uma opção. Porque essas pessoas não querem responsabilidades com outras pessoas, porque elas não querem ser incomodadas, questionadas, não querem se comprometer com outras pessoas, mas de certa forma elas não estão sozinhas, já que elas vivem numa cidade, numa comunidade. Fisicamente, elas estão sozinhas dentro de suas casas, dos seus ambientes, mas rodeadas por outras pessoas. Então, de certa forma, dificilmente alguém ficará sozinho na sua totalidade. Mas aí temos o problema do emocional. Emocionalmente, essas pessoas estão sozinhas?
sim, aí sim. Emocionalmente, não tem ninguém para apoiá-las, contestá-las, né? Nem consolá-las. Então podemos dizer que emocionalmente, sim, as pessoas que optam por estar sozinhas, assim o permanecem. E aqui eu não vou fazer um julgamento se isso é bom, se é ruim, de certa forma, no nível humano. Porque, na verdade, é apenas um ponto de vista, né? Hoje a pessoa escolhe ficar sozinha, mas com o tempo passando, a velhice chegando, ela acaba, né, reconsiderando isso. E aqueles que não fazem, realmente acabam ali, né, morrendo sozinhos, né, de certa forma, por opção. E aqueles que estão sozinhos por falta de opção, ou seja, pessoas que foram abandonadas por ter gênio difícil, por ter familiares que não a compreendem, por sair de relacionamentos tóxicos. Como vivem essas pessoas? Não é? De certa forma, são pessoas que precisam de apoio, precisam buscar, né, os meios públicos hoje disponíveis, grupos de apoio nas casas espirituais também, né, que tem grupos de apoio, e precisam ser assistidas também pelo Estado como um todo. E neste caso, como dito, essas pessoas não fazem por opção própria. Isto é causado na vida delas. Então, de certa forma, essas pessoas também não estão sozinhas. Elas o ficam momentaneamente. Mas em algum momento, né, elas serão acolhidas. Mas e do ponto espiritual? Que é aqui o nosso foco principal, não é? Ficar sozinho nos ajuda a evoluir, nos traz paz de espírito. Nosso Pai, nosso Deus, nosso Criador, Ele não criou apenas uma pessoa. Mesmo lá nas histórias de Adão e Eva, né, contadas aí na Bíblia, Ele criou o homem e criou a mulher. Criou muitos espíritos. Criou auxiliares, né? Então, mesmo Deus, nosso Criador, nosso Pai, reconhecido na igreja ali na sua Santíssima Trindade, não está sozinho. Quando Ele fez a criação, planetas, estrelas, o espaço, tudo mais, Ele sempre criou em pares, não é? Um espírito nunca está sozinho também. Sempre tem outros espíritos ali simpáticos a ele, né? Que procuram se reunir em grupos. Se nós pensarmos ainda nos planetas que foram criados, podemos ver que os planetas também não estão sozinhos. Foram criados ali satélites, né? Luas que acompanham a nossa própria Terra. Tem a nossa Lua que a acompanha. Então nada no universo está sozinho. Então, nós entendemos que, espiritualmente falando, estar sozinho não serve para nada. O espírito que se isola o faz por falta de conhecimento, por falta de perdão, por falta de amor. Mas mesmo esse espírito clama por Deus. Mesmo esse espírito, né, em suas próprias divisões de consciência, não está sozinho.
Então podemos afirmar, de certa forma, que nada está sozinho no universo, mesmo que opte por isso. Para aquele irmão, né, irmã, que pensa que está sozinho, temos que estar cientes de que estamos rodeados por espíritos o tempo todo. E Deus, nosso Pai, nosso Senhor, né, nosso Criador, não permite que nada fique sozinho no universo, porque isso não faz sentido. Isso não traz benefício nenhum e só atrasa aquela consciência, atrasa a sua evolução espiritual. Então, para que possamos aí chegar num consenso sobre tudo isso, podemos, observando os fatos, né, e como age a espiritualidade, entender que não existe nada sozinho no universo. Nem espíritos, nem seres encarnados, né? Tudo na criação tem sempre a espiritualidade acompanhando. Nada se movimenta sem que Deus o saiba, sem que Deus o permita. Portanto, ele acompanha. Daí podemos entender que solidão, na sua amplitude espiritual, não existe. Podemos achar que estamos sós. Podemos clamar a Deus reclamando que estamos sós. Mas essa solidão é apenas uma percepção momentânea da nossa fragilidade humana. Não é uma condição espiritual e não durará por muito tempo, porque a nossa própria consciência vai se expandir para que o entendimento preencha a lacuna deixada por este vazio. Ou seja, jamais estaremos sozinhos. Se temos esse entendimento, ou se deixamos de tê-lo, né, por falta de compreensão das leis divinas, isso é momentâneo. Então eu digo aos irmãos e irmãs que fiquem em paz, pois ninguém está sozinho no universo, nem aqui, nem fora daqui. Os espíritos vivem em grupos, as casas espirituais, né, estão em grupos. Mesmo aqueles que optam por viver sozinhos estão dentro de uma comunidade, e mesmo que assim se sintam, né, de alguma forma acabam sendo acolhidos por esta mesma comunidade que os afasta. Nós, como praticantes da fé, né, espiritualistas que somos nós, eu abro aqui um chamado para todos os nossos irmãos, né, de todas as religiões, para que possamos estar atentos a isso. Se dentro de nossa própria rede espiritual não estamos permitindo que pessoas se sintam sozinhas, devemos fazer este trabalho maior de consciência e de acolhimento, trazendo para todos aqueles que nos acompanham, que nos seguem, que ouvem a nossa palavra, né? Trazendo este conforto, essa luz interior que nós temos e passando para outros, expandindo essa consciência maior, né, de Deus em nós, para que ninguém mais se sinta sozinho. Somos parte do todo e o todo está dentro de nós. Então, respondendo à pergunta, né, que nós mesmos propomos ali, ficar sozinho nos faz evoluir espiritualmente? De certa forma, se analisarmos o contexto desta frase, sim, de certa forma.
né? Há aqui uma dualidade, né? Quando ficamos sozinhos por tempo determinado para uma meditação, sim, porque neste momento sozinhos, mesmo que sozinhos com nós mesmos, mas não sozinhos com a espiritualidade, estamos evoluindo, porque nos reconectamos. Mas se ficamos sozinhos por opção, por afastamento, aí não nos traz benefício nenhum, só atraso. Né? Então, ficar sozinho não é uma opção boa, nem no contexto humano, nem no contexto espiritual. Fugir das responsabilidades que nos cabem não vai melhorar em nada a nossa vida, nem humana, nem espiritual. Devemos sim enfrentar os problemas, melhorar, né, as nossas percepções, ser mais agradáveis com as pessoas que nos cercam, diminuir esse azedume, né, que carregamos, né, que atrapalha tanto a nossa convivência dentro da espiritualidade, dentro da comunidade. E assim seguimos em frente, buscando essa luz, a melhoria interna, né? Buscando o entendimento da espiritualidade, o que Deus pede de nós e o que nós queremos de Deus. Tenho certeza que ninguém neste universo está sozinho. Então por hoje é só. Eu vou encerrando aqui essa live, né? Mais esse estudo, mais essa palavra de apoio aos nossos irmãos. Desejando que todos aqueles que estão sozinhos por opção e aqueles sem opção, que Deus possa habitar em seus corações, restaurar as energias espirituais, para que todos encontrem na fé, na esperança e no amor uma nova forma de vida. Pois ninguém jamais está sozinho. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus.